Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ajustar vocês aqui mais um pouquinho. Aí. Olá, meu povo, que saudade de vocês. Semana passada eu não tava aqui, né, gente? É porque eu sou uma mera mortal, né? Não sou nenhuma influencer digital e às vezes a gente precisa parar para dar uma recuperada, né? Eu tive uma infecção de garganta na semana passada e eu fiquei completamente sem voz. Então não faz sentido, né? Eu vim pra cá fazer um culto com vocês, uma vez que eu não tenho voz. Então eu peço desculpas, mas agora eu já tô bem, tô mais tranquila. Ainda não tô com a minha voz normal, não, né? Não sei se vocês estão percebendo que tô parecendo a voz daquela, bora tomar uma. Tá grossa, né? Mas já, uma semana a mais eu já tô tranquila. Mais um recadinho, já deu 9, né? Hoje a energia do ambiente tá bem agitada, vocês vão perceber pelos animais, às vezes até por mim, tá? Até no dia a dia mesmo. Então vamos relevando, tá bom? Que até essas coisas a gente não consegue controlar. Então vamos lá? Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, estudando, buscando a nossa melhoria moral, a nossa melhoria espiritual, a compaixão e a compreensão com os erros e com a evolução do próximo, com os nossos erros e a nossa evolução. Mas em especial hoje eu quero pedir pelo nosso planeta, que exatamente nessa data de hoje chora, grita e dá o seu desabafo final dizendo que já não aguenta mais. Fazendo coisas que ele mesmo não acreditaria que faria. Mas isso é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, é um pedido de compreensão. Por favor, que possamos atentar à real necessidade do nosso planeta, o nosso lar, a nossa escola. Porque sem ele não existe nós. Não temos para onde ir. Não temos um lar, não temos nós. Gratidão pela oportunidade, Mestre da consciência. Gratidão pela oportunidade de enxergar, de sentir, de viver a vida real. Que possamos nos atentar aos detalhes, às necessidades, à nossa transformação. Que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber as informações deixadas há milênio, para que possamos encontrar o nosso caminho de volta para casa. Gratidão, Mestre, por cada dor, por cada dificuldade, por cada obstáculo, porque é isso que nos move, que nos leva para frente, nos motiva e nos acorda. Perdão por sermos ainda tão infantis, tão imaturos, a ponto de chorar ao invés de agradecer. Tamanhas dificuldades que nos levam ao verdadeiro eu. Peço que dê por aberto o culto de hoje, emanando toda essa força, esse amor, essa energia ao nosso planeta. A nossa querida Mãe Gaia, que mais uma vez suplica aos seus filhos um pouquinho de amor, de cuidado, de gratidão por tudo que ela tem feito por nós há milênios. Graças te damos pela oportunidade, Mestre, e que assim seja. Oi, seja bem-vinda. Vamos lá? Começar a nossa leitura do Evangelho. Eu vou baixar um pouco o áudio, gente, porque eu realmente ainda não tô com a minha voz completa, tá? Mas nós vamos melhorando aí com o passar do tempo. Vamos deixar o tempo fazer o trabalho dele. A gente no Evangelho está estudando a beneficência no capítulo 13. Nós já estamos no item 14. Então, dando continuidade. Há várias maneiras de se fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é em algumas vezes útil para aliviar os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser
caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os mesmos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses desesperados do mundo, mas recompensados por Deus, se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações também em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte de seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, nobres mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo, Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, e vós que sofreis, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operários dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso fazendo uma dessas leituras que agradam-o tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos. Única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Caritas, Leão, 1866. Eu vejo essa leitura... Oi, bom dia! Eu vejo essa leitura como aquela passagem, orai e confiai. Por que orai e confiai, Etienne? Porque aqui ele está falando da inquietação que a gente sente quando a gente percebe uma carência nossa, ou vice-versa, quando a gente percebe uma carência de outra pessoa, né? E aí o que acontece? A gente fica angustiado, sem saber o que fazer, meio que desesperado. Mas aqui tá falando que a gente não precisa desesperar. É só a gente aguardar com calma, com paciência, que a providência vai vir. É claro que a gente não pode ficar parado, né? Tipo assim, ai meu Deus, tá chovendo muita água, tá entrando aqui na minha casa, o muro vai cair. Não, mas vai vir uma providência divina. Eu vou sentar aqui e vou ficar esperando essa providência divina chegar. Não, não é assim não. Cada um tem a sua obrigação, cada um tem o seu trabalho. Cada um atuando no seu trabalho, na certeza da oração e da vigilância, da fé, né? Que é o que faz a gente orar e confiar.
a gente tem a certeza de que isso vai acontecer. Ah, Etienne, eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Comigo já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Vou dar exemplo de uma. A Yara já era nascida, ainda não era casada com o meu atual esposo. E eu tava passando uma dificuldade financeira muito grande. Nessa época tava só eu e ela. E chegou num momento da minha vida, nesse período, que eu falei, cara, amanhã eu não tenho nada. Eu e essa criança aqui, acho que ela tinha uns 8 meses na época. Eu e essa criança aqui e Deus. E seja lá o que o Senhor quiser, é assim que será. Isso era mais ou menos umas 4 horas da tarde. E aí deu umas 7 horas da noite, eu tava na casa de uma amiga, inclusive, tava lanchando lá, aproveitando a oportunidade do lanche. Aí meu advogado me liga, falando que tinha depositado na minha conta 1.000 e tantos reais de um processo que tava rodando, gente, há tanto tempo que eu nem lembrava que esse processo existia. E que finalmente tinha saído e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu quase caí da cadeira. Porque dá pra eu passar os meus 6 meses aqui de boa. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu não lembrava que existia esse processo. Eu nem sabia que meu advogado ainda estava olhando isso. Caiu assim numa hora que eu falei, meu Deus, que bom que esse processo ficou rodando. Eu esqueci que ele existia e caiu agora. Porque se não fosse isso, eu não saberia o que ia acontecer. E quando esse processo financeiro, né, passou desse montante que eu recebi, minha vida já tinha sido organizada, eu já estava né, caminhando aí com as minhas pernas de novo. Então, é assim que funciona mais ou menos a providência divina. E Tina, a gente sabe de onde vem? Não sabe. Mas vem. Vem sim, tá? Então, vamos lá pro livro dos Espíritos. Oh, nosso amigo. Tinha um tempão que ele não passava, hein? Ó, tá passando. Então, enquanto ele não chega, vamos lá. A gente tá no capítulo 11, os 3 reinos, e nós estamos falando dos homens e os animais. Nós já falamos dos minerais e das plantas. Vamos esperar ele passar e a gente continua. E nós estamos na questão de número 595. Então, vamos lá. Questão de número 595. Os animais têm livre arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem, eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferior ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Pergunta de número 596. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra antes nas aves que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua? Tá mais um momentinho, gente. E os espíritos respondem, conformação particular dos órgãos da voz, seguindo pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam as vozes. Igual o corvo, né, gente? A gente fica aqui cantando Vitória com papagaio. Já viu o corvo? É assustador, parece que o espírito entrou no corvo e tô falando com você. Pergunta de número 597. Visto que os animais têm uma linguagem que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E os espíritos respondem, sim, e que sobrevive ao corpo. E eles dão mais, e o Allan Kardec faz mais uma pergunta e os espíritos respondem na mesma questão. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? E os espíritos respondem, é também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e a alma de Deus. Ou seja, não é nem um abismo, né? É uma galáxia de distância.
Então vamos lá. Pergunta de número 592. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em outro? E os espíritos respondem: não, ela não tem o livre-arbítrio. Pergunta de número 600. A alma do animal sobrevivente ao corpo está, depois da morte, em um estado errante como a do homem? E os espíritos respondem: é uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado depois de sua morte pelos espíritos que assim compete e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Hoje a gente já sabe que os animais domésticos, né? Porque antigamente os animais domésticos não eram assim tão queridos, né? Igual eles são hoje em dia. Mas, porém, não foi nesse período que a colônia foi construída. Foi em período de 1500, foi construída uma colônia só para receber animais, chamada Rancho Alegre. Ela fica ali em cima do estado de Mato Grosso, com Mato Grosso do Sul, ali naquela divisa. Ó, lá nisso chegou meu gritador, meu bem-te-vi. E aí esses animaizinhos, e por que, Etienne, que foi criado, né, essa colônia nesse período, por causa da época de grande aumento de morte de animais aqui na nossa região. Antes da chegada aí dos europeus aqui, não tinha essa catástrofe de matar animal um atrás do outro, por prazer, por hobby, só para comer, só porque passou na minha frente, só porque eu tenho medo, só porque ele é feio. Então não era assim que funcionava, né? Os índios respeitavam muito e ainda respeitam os animais. Quando o homem branco chegou, é que começou essa matança. Então, devido a essa quantidade de óbito de animais, foi construída essa colônia, chama Rancho Alegre, e ela fica localizada lá. E hoje, os pets, né, que a gente conhece, que a gente apega, que a gente vive, que faz parte da nossa família, no processo de desencarne deles, eles ficam ali, aqui do Brasil, tá, gente? Não sei como que funciona lá fora nos outros países, não. Tô falando aqui só dentro da nossa bolotinha aqui. E aí eles ficam lá. O período que eles ficam no plano astral, na erraticidade, é bem diferente do homem, né? Nós que já temos consciência, a gente fica aí anos, séculos, né? Até a gente ter de novo uma estrutura emocional, psicológica, espiritual, perispiritual para reencarnar. O animal não, ele fica aí uns 6 meses, dependendo se for uma morte muito sofrida e ele tiver que passar por um preparo maior, aí no máximo 1 ano, e aí ele reencarna de novo. Etienne, e eles reencarnam na mesma família, igual a gente, né? Que a gente morre, nasce, todo mundo ali na mesma egrégora, né? Só muda de nome, de cor de cabelo, tom de pele, mas todo mundo é o mesmo. Cachorro também? Alguns sim, tá? Inclusive é um estudo ainda muito raso. Não dá pra gente falar com profundidade, né? A gente só pode falar com profundidade sobre a existência da colônia, que a gente já sabe, do recebimento, né? Dos animais, blá blá blá. Mas o processo, ainda, até mesmo pra gente que gosta muito de estudar, é raso. Mas que a gente já sabe que o processo funciona mais ou menos assim, a gente já sabe, tá? E aí, quando a gente desencarnar também, a gente vai lá e dá uma estudada, não custa nada, né? Então vamos lá, pergunta de número 600. A alma do animal sobrevive ao corpo? Está depois da morte em um estado errante. Ah, tá, isso que eu já vi, né? Em um estado errante como homem. Já vi esse aqui. 601. Os animais seguem uma lei progressiva como as do homem? E os espíritos respondem sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem, são para ele servidores inteligentes. E aqui uma nota dos espíritos. Não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais que não poderiam fazer sob a direção do homem. Vamos mais uma?
602. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? E os espíritos respondem, pela força das coisas. Por isso, para eles não há expiação. Beleza? Aí, ó, o Bem-te vindo. Bem que ele foi gritar lá no muro. Na hora que ele para aqui, menino, é um escândalo. Quem não tá preparado dá um susto. Então, gente, a vida animal faz parte do processo de evolução do espírito, sim, tá? Ele é escandaloso, né? Tá com os amiguinhos. Mas esse processo é de todos. Nós também já fomos pedrinhas, né? Nós também já fomos animaizinhos. E aí a gente foi amadurecendo e hoje nós somos humanoidezinhos, né? Nós somos adâmicos. Então vamos lá? Fazer uma leiturinha rápida. Nós, seres adâmicos, tão errantes. Vá na onda. De novo, né? Essa aqui já saiu. Tô rebelde. Vou abrir de novo. Ter iniciativa. É uma, né? Vamos lá. Acho que essa aqui não saiu. Em muitos casos, é você quem precisa decidir. A iniciativa é o primeiro passo para qualquer atividade ou empreendimento. Você naturalmente tem planos de trabalho ou mesmo de alguma mudança em sua vida. Talvez esteja faltando exatamente um deslocamento inicial, uma tomada de atitude, uma ação decisiva. Confie em Deus. Confie também em suas próprias forças que devem estar sintonizadas com o pensamento de Deus. Se a ideia já amadureceu, se você já ouviu os amigos, vença o medo e comece já. O espaço vai se iluminar. E que assim seja. Gostei dessa daqui. Essa aqui eu nunca tinha saído, não. E é isso, né, gente? Sem motivação, sem movimento, não existe movimento. Porque o movimento é que gera o movimento, né? E que possamos nos atentar para os movimentos do nosso planeta, os movimentos dos nossos pensamentos, os movimentos dos ventos, das águas, do sol. Mestre, que possamos atentar para o nosso real momento, que possamos compreender os gritos que ouvimos, os ruídos, os choros que trazem o vento aos nossos corações. Mestre, sabemos que estamos na reta final e que ainda assim existem tantas pessoas alheias e alienadas à sua própria realidade. Eu suplico um sopro de luz, um sopro caridoso de atentamento no coração de cada um deles, para que eles possam perceber que o novo normal não é normal, para que possamos parar de acostumar com o mal que chega e que possamos parar de nos adaptar àquilo que está errado, que possamos ter a altivez, a decisão e a coragem de bater de frente com o que não está de acordo com as nossas ideias e valores, mas com respeito, com amor e compreensão com aqueles que ainda não enxergaram, não compreenderam, que ainda caminham por estradas tortuosas e cheias de pedras e espinhos. Que possamos fazer dessas pedras e desses espinhos o fruto do nosso trabalho, da nossa jornada e do nosso caminhar. Que possamos compreender os pedidos desesperadores daqueles que já se foram, para que possamos atentar aos nossos últimos instantes, pois a jornada está chegando ao fim para todos nós. E em breve, apenas aqueles que foram escolhidos aqui estarão.
e não haverá mais choros e nem ranger de dentes. Apenas a compreensão de que todos recebemos a mesma oportunidade, mas que alguns optaram por seguir e outros em ficar. E mais uma vez, fez-se a vontade de cada um. Mas pedimos que seja feita a vontade do nosso Pai, hoje e sempre, principalmente no que diz respeito à nossa Mãe Gaia. Que o seu coração possa se acalmar e a sua mente receber as bênçãos da compreensão dos seus filhos, o respeito e a compreensão. Graças te damos, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Bom, continuando aqui o nosso estudo sobre a era de Aquários, sobre o signo de Aquários, né? Sempre falo a era de Aquários, né, gente? Até quando o povo me pergunta, me passa o nome, eu falo, depois eu tenho que ligar. Eu falei errado. Sobre o signo de Aquários. Nós vamos continuar aqui o estudo, né? Que explica o processo de transformação do nosso planeta no plano astral, a participação de seres já de outros planetas que passaram por este processo, vieram ajudar a gente também, né? E as marcas daqueles que já foram eleitos como joio, os aerobus, que a gente já falou sobre isso, né? Ficou ali atrás. Que já saem daqui do planeta lotado de espíritos que aqui não nascerão mais, né? Que vai reencarnar agora no outro planeta, começar do zero. E aqui a gente estava estudando a forma, né? O formato dos nossos corpos no próximo milênio. Então vamos lá, continuar. Na verdade, eu acho que a gente já entrou em hospital holístico, é isso mesmo. Então, a gente já entrou aí nas curas, né? Na nova medicina. Estamos no capítulo 15. Então, vamos lá. Só um minutinho. Esse é o objetivo do trabalho dessa noite. Preparar a humanidade para a era de Aquário no que tange à medicina. O homem deixará de ser avaliado como uma simples máquina para ser estudado como um homem integral, na sua abrangente complexidade, espírito, perispírito, corpo astral e corpo físico. Para melhor entendimento, lembramos a explicação contida no Livro dos Espíritas de Allan Kardec. O homem integral, espírito, espíritos, perispírito e matéria. Espírito, perispírito e matéria. É comparado ao fruto, germe, perisperma e casca. Assim, nos ensina o primeiro livro da doutrina espírita. Eu olhei para Cristal e perguntei: como curar doenças através do estudo do nosso passado? A bela amiga, apreciando aquela obra arquitetônica, no centro do saguão do Hospital Espiritual Santa Clara, respondeu-me: a medicina do terceiro milênio não estudará caso a caso o passado dos pacientes, a não ser nos casos em que a regressão induzida seja necessária para desobstruir traumas de ordens psíquicas. Em geral, os médicos conhecerão os karmas de seus respectivos desencadeamentos em vidas futuras. Por exemplo, o ódio extremo e a raiva descontrolada impregnam o nosso corpo espiritual com toxinas que em futura reencarnação descerão ao corpo físico uma forma do temível câncer. Só corrigindo, esse livro foi escrito já há mais de 24 anos atrás. E hoje a gente já tem, na época já tinha, mas também não era muito conhecido. A gente já tem aí alguns estudos que mostram que essa inversão de energia negativa para a doença acontece já nessa encarnação mesmo. Não precisa esperar a próxima vir, não. A gente tem um exemplo aí, a tabela de frequência. Peraí, só um pouquinho, gente, eu tô tendo umas vertigens. A tabela de frequência de David Hawkins, né? Que ela mede aí a sua frequência. O que é a minha frequência? Sua vibração pessoal.
Como assim, Tiane, minha vibração pessoal? Se você tá nervoso, se você tá com vergonha, se você tá com raiva, se você tá alegre, se você tá amável, se você tá receptivo, depois você entra lá no Google e procura tabela de sentimentos de David Hawkins ou tabela de frequência de David Hawkins, para vocês verem. Quando você vibra na vergonha, que é o primeiro ali do quadro negativo, não, minto, acho que vergonha é o mais baixo, né? Na coragem. Quando você vibra ali na coragem, se eu não me engano é 200 Hz, é o mais baixo que você pode vibrar, de acordo com a tabela de David Hawkins. Dali para baixo, tudo que você vibra vai se converter em algum mal-estar. E se você vibra nesse período durante anos, vira doença. Igual, se você tem o hábito de ficar engolindo sapo, você trabalha com uma pessoa e tem 15 anos, o hábito dessa pessoa é chegar e te dar uma humilhadinha básica para começar o dia, né? Aí ela fez uma vez, fez duas, fez três, viu que você não fez nada? Ela fez disso um hábito. E aí você ficou trabalhando com ela ali a sua vida inteira, segurando aquela raiva dela chegar todo dia de manhã e começar o dia dela te sacaneando, porque isso dá prazer e massageia o ego dela e você não fala nada. E fica segurando, e fica segurando, e fica segurando, e fica segurando. Aquela raiva sua, por você estar segurando uma coisa que você quer muito falar e não fala, pode gerar aqui em você uma inflamação, uma infecção, um câncer, que ninguém vai saber explicar. Mas fulano nunca fumou, fulano nunca bebeu, fulano é uma pessoa tão boa, quase nem fala. O problema tá aí, né? Quase nem fala. E aí ela ficou o quê? Armazenando aquela energia aqui dentro. Mesma coisa é a raiva. Ai, meu marido, vamos lá, né? Um exemplo. Meu marido, ele é muito bom pra mim, ele me ajuda, ele faz tudo que eu quero, não sei o que, mas eu sei que ele me trai. Isso é um exemplo, tá, gente? Mas mesmo assim, ele é muito bom pra mim. Não, então eu vou segurar a onda, porque eu tenho tudo que eu quero, não tem nada não. Ele dá uma pulada aqui, uma pulada ali, uma pulada aqui, e isso vai crescendo dentro de você. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 10, passa 15, e aí você aparece com câncer. Câncer aqui no peito, um infarto, pá, do nada, um aneurisma, pá. Por quê? Porque você ficou segurando aquela raiva, aquela dor, aquela revolta, afogando e tentando apagar. Gente, energia a gente não apaga, não. Ela não é anulada, não tem jeito, ela não deixa de existir. Você tem que digerir ou cuspir fora, tá? Caso contrário, a enfermidade, ela vai vir, é só uma questão de tempo. E quanto mais o tempo passa, menos tempo ela precisa pra vir. Então, antigamente aqui, era na próxima encarnação, hoje em dia já é nessa aqui mesmo, tá? Na verdade, essa dolorosa doença não será debelada de outra forma que não seja através da transformação dos homens, definitivamente para o amor crístico. Os eleitos para o terceiro milênio serão espíritos que estarão em progressiva libertação dos atos anticristãos. Logo, a terra será povoada por espíritos limpos libertos das mazelas humanas. O homem do terceiro milênio não possuirá mais as graves toxinas perispirituais que enfermam os corpos físicos para retificação dos erros do passado. Será o fim das doenças kármicas. A indicação para a cura dessas enfermidades, além dos medicamentos que serão desenvolvidos para auxiliar a cura, está na forma interior de nossa mente e coração. Amar, perdoar. Em resumo, sintonizar-se com os ensinamentos de luz. Este procedimento sublima o nosso espírito, queimando as toxinas que envolvem o nosso corpo espiritual, reduzindo a carga tóxica e, em alguns casos, anulando-a completamente. Muitas pessoas que possuíam a sua ficha kármica, o câncer como provação em sua futura encarnação, conseguirão anular o desencadeamento da doença através do amor condicional aos seus semelhantes. O amor é um divino remédio e o karma é modificável. Então aqui prova o que eu acabei de falar para vocês, que a sua vibração é que gera a sua enfermidade. E é isso que futuramente a nossa medicina vai se atentar. Ela vai parar de tentar consertar as sequelas e vai começar a se atentar à causa
das enfermidades que nascem no nosso corpo físico, uma vez que ela já vai ter consciência de que toda enfermidade que existe na matéria, primeiro vem do astral. E eu vou encerrar aqui hoje pedindo para vocês, se eu pudesse, eu pediria que ficassem em oração por 24 horas ininterruptas. Mas eu sei que para vocês isso é impossível, infelizmente. Mas que vocês possam pelo menos vibrar pelo nosso planeta. Ele realmente está gritando, está chorando, está esperneando, já não aguenta mais a nossa indiferença. E quando isso acontece, só quem sofre somos nós. Vamos ter piedade do planeta para que ele tenha da gente também. Porque não adianta pedir misericórdia uma vez que a gente não teve. O respeito é uma via de mão dupla, tudo que vai e volta. Não é só o respeito, não, é tudo. Vamos pensar nisso, beleza? Tô encerrando aí um pouco antes do meu horário. Mas, gente, realmente hoje eu não tô muito bacana ainda não, tá? Mas nós vamos ficar aí, deixar o tempo fazer o trabalho dele. E agradecer a oportunidade de Deus da gente estar mais uma vez reunidos uns com os outros. Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana. E que essa semana termine de uma forma leve. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.